Leitura do livro Lições da Vida de José, uma jornada do sonho ao destino. Estaremos lendo o capítulo 12 e a conclusão do livro. Título: Humilhe-se diante de Deus. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: Que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Gênesis capítulo 44, verso 14 ao 6. Judá não tinha desculpas. Não havia como se justificar. Ele disse: Achou Deus a iniquidade de teus servos. Isso era mais do que apenas inclinar diante de José, porque ele estava em uma posição de autoridade. Agora, os irmãos estavam começando a dobrar os joelhos diante de Deus. Eles estavam colhendo o que haviam plantado. Gálatas 6:7. Os pecados que eles haviam cometido estavam voltando para assombrá-los. Aqueles eram homens maus que viviam vidas ímpias. Eles desafiavam a Deus e a todos com seu comportamento. E agora eles finalmente haviam entendido que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Creio que isso era o que Deus pretendia. Essa é a razão pela qual José fez todas essas coisas com seus irmãos. Não foi por vingança, foi para quebrar a vontade própria deles, a rebelião contra Deus que havia em seus corações, e para levá-los a um lugar de arrependimento. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: Tem de pais ou irmãos? E respondemos ao meu senhor: Temos pai, já velho, e o filho de sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Gênesis 44, verso 17 ao 20. Judá fala sobre quando os irmãos voltaram a seu pai Jacó e lhe disseram que não podiam comprar mais grãos no Egito, a não ser que eles levassem Benjamim com eles. Ele disse que não podia fazer Jacó concordar com essas condições, porque ele já havia perdido José e tinha medo de perder Benjamim. Finalmente, quando eles estavam oprimidos pela fome, os irmãos prometeram trazer Benjamim de volta. Do ponto de vista dos irmãos, a informação sobre a suposta morte de José não era pertinente à situação que estava diante deles. Mas a confissão de Judá sobre o tratamento que eles deram a ele estava no centro da culpa deles, e eles sabiam que era por isso que todas aquelas coisas terríveis estavam acontecendo com eles. Isso mostra que nenhum de nós realmente se dá bem com o pecado. Números 32, 23. Ele nos pesa durante toda a vida até ser confessado e até nos arrependermos. 1 João 1,9. E se não lidarmos com ele nesta vida, passaremos a eternidade lidando com as consequências. Romanos 6:23. Uma mudança no coração. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Gênesis 44, verso 30 ao 34. Lembre-se de que esses irmãos venderam José como escravo. Gênesis 37, do 27 ao 28.
Eles pegaram a túnica de muitas cores de José, mataram o animal, colocaram sangue em toda a túnica e a levaram de volta a seu pai. Gênesis 37, do verso 31 ao 32. E Jacó imediatamente tirou a conclusão de que algum animal havia matado José, e agora seu filho estava morto. Gênesis 37, verso 33 e 34. Eles mentiram ao seu pai, e Jacó começou a chorar. Gênesis 37, verso 34 e 35. Eles se levantaram para consolá-lo, mas ele não queria ser consolado. Jacó disse basicamente: chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. Durante 22 anos, eles haviam deliberadamente deixado Jacó sofrer tristeza e luto. Eles se promoveram, se livrando do problema deles. Eles se livraram do seu irmão mais moço e até ganharam algum dinheiro às custas dele. Gênesis 37, versos 26 e 27. Eles estavam dispostos a ver seu pai viver de luto por todo aquele tempo. Isso é que é ter um coração endurecido. Se houvesse alguma compaixão em todos aqueles homens, eles teriam dito a verdade a Jacó, porque ficariam com o coração partido ao ver o seu pai sofrendo daquela maneira. Mas simplesmente deixaram isso acontecer. Agora que Benjamim seria levado embora, eles sabiam que isso mataria Jacó, porque seu coração estava ligado à vida de seu filho. Gênesis 44, verso 30. Judá disse na essência: tome-me como escravo e deixe que todos os outros voltem. Gênesis 37, verso 33. Aqueles homens haviam estado dispostos a magoar seu pai e a vê-lo sofrer. Eles estavam dispostos a matar José, mas em vez disso o venderam como escravo. Não parecia que eles tinham qualquer remorso ou tristeza por isso. Eles não haviam dito a verdade por anos. Mas finalmente Judá chegou ao seu limite e estava disposto a se tornar um escravo. Ele e seus irmãos tiveram uma mudança total em seu coração, desde o tratamento que eles haviam dado a José e a Jacó 20 anos antes. Judá finalmente havia chegado a um ponto em que estava disposto a sacrificar sua vida por amor a seus irmãos e especificamente por amor a seu pai. Depois de mentir por 22 anos sobre toda essa situação, ele finalmente estava disposto a se confessar. Judá finalmente estava disposto a assumir alguma responsabilidade. Creio que era disso que todos os sonhos de José tratavam. Não era apenas sobre seus irmãos dobrarem os joelhos diante de José. Era sobre levá-los a serem humildes. Eles, na verdade, estavam se curvando diante de Deus. Aqueles homens, até então, estavam resistindo a Deus. Eles estavam de punhos cerrados diante do rosto de Deus pela maneira como estavam vivendo. E Deus usou José para levá-los ao limite, o momento da verdade. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Gênesis capítulo 45, do verso 1 ao 3. Isso é impressionante. Aqueles irmãos não faziam ideia de que José era aquele com quem eles estavam tratando o tempo todo. Quando ele disse, eu sou José, a palavra diz que seus irmãos ficaram perturbados. Isso é dizer o mínimo. As palavras da Bíblia, às vezes, não conseguem traduzir o que foi a realidade dos fatos, como quando Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus viu a luz e a Bíblia diz que a luz era boa. Gênesis 1:4. Foi incrível a maneira como Deus criou tudo, mas não podemos nem sequer imaginar como foi maravilhoso com os nossos pequeninos cérebros do tamanho de um amendoim. Então, a Bíblia diz apenas isso era bom. Na verdade, era mais do que bom, era simplesmente perfeito. Posso apenas imaginar o que aqueles irmãos devem ter pensado
quando finalmente perceberam que o homem que o acusara de serem espiões, que trancafiou Simeão, que ameaçou fazer todos eles de escravos e que depois ameaçou fazer de Benjamim um escravo, na verdade era José o tempo todo. De repente, cada peça do quebra-cabeça começou a se encaixar. Quando os irmãos perceberam que José era quem falara com eles o tempo todo, isso deve tê-los chocado. O medo deve ter tomado conta deles, porque sabiam que mereciam qualquer coisa que José fizesse com eles. Se José tivesse matado os 10 ali mesmo, eles teriam merecido isso. E creio que quando tiveram essa compreensão, foi que a ficha começou a cair para os irmãos. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, do verso 4 ao 5. Isso mostra que José não estava amargurado. Ele não disse: Espero que vocês tenham aprendido a lição. Ao contrário, José tentou consolá-los e disse: Não fiquem zangados uns com os outros, não fiquem decepcionados. Deus usou tudo isso, Deus me enviou para cá para salvar vidas. José teve uma atitude incrível. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Ordenai-lhes também: Fazei isto: levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupei com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Gênesis 45, verso 9, 10 e 19 e 20. José ordenou que eles voltassem a Canaã com carros cheios de presentes. Ele enviou a eles todo tipo de alimento e provisões, inclusive carros, cavalos e animais. Ele disse aos seus irmãos para pegarem seu pai e levá-lo para o Egito. José também disse a eles para pegarem suas famílias, trazê-las de volta e permitir que o melhor do Egito os sustentasse. José disse a eles que não precisava levar os seus artigos domésticos, porque toda a riqueza do Egito era deles. Eles poderiam ter qualquer coisa que quisessem. Isso é tremendo. E despediu seus irmãos ao partirem, disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Gênesis 45, 24. Depois daqueles homens haviam mentido e se comportado mal por décadas, José queria se certificar de que eles seguiriam suas orientações. Foi necessária muita fé por parte de José para enviar aqueles irmãos livres com todas aquelas riquezas. Mas, para crédito deles, eles realmente voltaram a Canaã para seu pai e suas famílias, assim como José havia ordenado. Uma reunião feliz. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai, e lhes disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Gênesis 45, do verso 25 ao 28. O que Jacó deve ter pensado quando viu todos os carros, jumentos e provisões que José enviara? Antes mesmo de ouvir a história deles, ele deve ter sabido que algo maravilhoso havia acontecido. Posso apenas imaginar o que Jacó pensou quando descobriu que José ainda estava vivo, depois de 22 anos pensando que ele estava morto, e não apenas estava vivo,
como era o segundo homem mais poderoso do planeta. Isso deve ter sido muito difícil para todos os irmãos, assim como para Jacó. Que tipo de justificativa eles podem ter dado para os atos que haviam praticado? Como eles devem ter se sentido quando seu pai percebeu que a dor que havia sentido todos os dias durante os últimos 22 anos foi tempo desperdiçado e resultado das mentiras deles? Isso poderia ter causado uma brecha irreparável no relacionamento de Jacó com seus filhos, que o enganaram. Mas a alegria de ouvir que José ainda estava vivo superou a ira de Jacó. E ele se preparou para ver seu filho novamente. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Gênesis 46, do verso 29 ao 30. Quantas vezes, durante aqueles 22 anos em que José esteve no Egito, ele desejou ver seu pai novamente? Ele serviu como escravo e foi injustamente lançado na prisão, mas manteve-se fiel aos sonhos que Deus lhe dera. O segundo sonho de José mostrava seus irmãos e seu pai curvando diante dele. Gênesis 37, verso 9. Então, ele certamente acreditava que eles se veriam outra vez. Mas lembre-se, Jacó passou todo esse tempo acreditando que o filho estava morto. Quando José finalmente encontrou Jacó, eles se abraçaram por um longo tempo, chorando um sobre o outro. Finalmente, eles estavam juntos de novo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para mim. Os homens são pastores, são chamados de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado, e tudo o que tem. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém, se sabes haver entre eles homens capazes, põe-os por chefe do gado que me pertence. Gênesis capítulo 46, verso 31 e 32, Gênesis 47, versos 5 e 6. José apresentou sua família e Faraó disse a eles que fossem para a terra de Gozém. É possível que ao longo dos 9 anos em que José e Faraó se conheciam, José tivesse relatado o que aconteceu com ele por parte de seus irmãos, mas Faraó não demonstra qualquer desrespeito por eles. A história secular não reconhece essa terra de Gozém, mas Gênesis 47, 11 usa a expressão terra de Ramsés, alternadamente para falar da mesma região. A terra de Ramsés, na verdade, está bem estabelecida na história secular. Êxodo 1, 11. Também diz que os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés, que também são muito conhecidas. Assim, esta terra de Gozém ficava na parte oriental do Egito, a leste do Nilo. Faraó a descreveu como o melhor da terra do Egito. Gênesis 47, 6. O que certamente era adequado para os rebanhos de Jacó e permitiu que ele continuasse a prosperar, dando uma bênção. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Gênesis 48, do verso 8 ao 9 e 13 e 14.
José trouxe seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para que Jacó os abençoasse. E José guiou as crianças em direção a Jacó, especificamente porque a mão direita continha a bênção maior. Mas Jacó ergueu a sua mão esquerda para colocá-la sobre a cabeça do primogênito e a mão direita sobre o segundo. José tentou mudar isso. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Gênesis 48, verso 17 ao 20. Assim, o filho mais moço recebeu a bênção e isso se tornou muito importante mais tarde na história dos judeus. Efraim se tornou-se a tribo dominante, embora Manassés fosse o primogênito. Jacó havia sido o segundo filho, no entanto, ele havia prevalecido sobre Esaú. Gênesis, capítulo 25, do verso 25 ao 26. Ele estava profetizando a mesma coisa sobre Efraim. Quando Jacó estava morrendo, ele chamou todos os seus filhos e o abençoou. Gênesis 49, do 1 ao 27. Jacó morreu. Gênesis 49, verso 33. E José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou. Gênesis 50, verso 1. Observe como a Bíblia indica que José foi aquele que demonstrou esse afeto declarado diante da morte de Jacó. É possível que os outros filhos também tenham feito, mas também é possível que a maneira dos 10 irmãos quanto à morte de José tenha trazido uma tensão para o relacionamento deles com seu pai e, portanto, eles não tiveram o mesmo afeto por ele. Os atos deles, com certeza, indicavam isso. Depois da morte de Jacó, eles o levaram de volta a Israel e o sepultaram no sepulcro de Abraão e Isaque. Gênesis, capítulo 50, do verso 7 ao 13. Depois, José e seus irmãos voltaram ao Egito. Agora que a fome havia passado e os filhos de Israel haviam sobrevivido, qual era o sentido de José e sua família? Voltarem para o Egito? Em primeiro lugar, a vida e a identidade de José estavam no Egito. Ele havia passado mais tempo vivendo ali do que em Canaã. E ele era o segundo no comando depois de Faraó. Além disso, os irmãos de José e suas famílias estavam todos prosperando no Egito, uma vez que Gozém era o melhor da terra. Gênesis 47, verso 6. Ademais, o Senhor havia profetizado que eles não deixariam o Egito e não voltariam para Canaã até que os 400 anos de Gênesis, capítulo 15, verso 13, tivessem se passado, tranquilizando os irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Gênesis 50, 15. Depois que Jacó finalmente morreu, os irmãos de José tiveram medo dele de se vingar deles. Gênesis 50, do verso 15 ao 17. Eles devem ter pensado que a única razão pela qual ele os estava tratando bem fosse porque Jacó ainda estava vivo. Com certeza não era culpa de José e seus irmãos se sentirem assim. José havia dito a eles que ele não os culpava. Ele considerava que havia sido Deus quem os havia enviado para o Egito para preservar a vida. Gênesis 45, do verso 3 ao 6. Era a consciência dos irmãos de José que os enchia de medo. João 8, 9.
Do mesmo modo, não é o Senhor quem nos condena, Romanos 8:1, mas a nossa própria consciência, Romanos 2:15 e 1 João 3, verso 19 ao 21. Temos de expurgar a nossa consciência das obras mortas, Hebreus 9:14, antes que possamos servir livremente ao Deus vivo. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Gênesis 50, verso 16 ao 18. Essa foi uma mentira motivada pela falta de fé em José por parte de seus irmãos, e o fato de eles não acreditarem nele partiu seu coração. Eles, na verdade, não acreditaram que ele os havia perdoado e que os amava. Do mesmo modo, o Espírito de Deus se entristece quando não recebemos a libertação completa da condenação que ele nos concedeu. Sem dúvida, os irmãos de José não mereciam sua bondade, assim como nós não merecemos a bondade de Deus. Mas José a concedeu, assim como Deus nos concedeu seu amor incondicional em Jesus. Os irmãos também se inclinaram sobre seu rosto pela quinta e última vez. Eles ainda estavam sentindo a condenação e a culpa pelo qual haviam feito a José, e por isso estavam dispostos a se tornar escravos pelo resto de suas vidas. José não queria que seus irmãos fossem seus escravos. Ele queria que eles recebessem o seu perdão e fosse uma família outra vez. Do mesmo modo, Jesus nos elevou de escravos até a categoria de filhos e herdeiros de Deus. Gálatas 4:7. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Gênesis capítulo 50, verso 19 ao 21. José disse, eu nunca tive coisa alguma contra vocês. Eu jamais me vingaria de vocês. Deus me enviou aqui por amor a vocês. José não tinha qualquer animosidade contra seus irmãos. Ele os havia perdoado totalmente. José sabia qual era o seu lugar e não era ocupar o lugar de direito que somente Deus pode ocupar. Só existe um Deus e nós não somos Deus. Todos nós faremos bem em lembrar disso. A qualquer momento ele poderia ter lançado seus irmãos na prisão ou tê-lo mandado matar, mas ele não fez isso. José não deixou que o seu poder e a sua influência subisse à sua cabeça. José tinha 17 anos quando seus irmãos o venderam como escravo, e 30 quando ele compareceu pela primeira vez diante de Faraó. Ele serviu como o segundo homem mais poderoso do Egito durante 7 anos de abundância e 7 anos de seca. Ele se casou, formou uma família, reconciliou-se com seus irmãos, reuniu-se com seu pai e morreu aos 110 anos, vivendo por tempo suficiente para ver seus tataranetos. Acima de tudo, a vida de José foi extremamente abençoada. Glória a Deus, porque ele não vacilou na fé durante aqueles 13 anos de escravidão e aprisionamento. Do mesmo modo, embora possamos passar por tempos difíceis, João 16:33, temos a promessa da vitória e colheremos se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Conclusão. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis capítulo 50, verso 20.
Isso me faz lembrar Romanos 8:28, onde Paulo escreveu: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Creio que essa talvez seja uma das lições mais importantes que podemos aprender com a vida de José. Esse versículo de Romanos tem sido interpretado por muitos no sentido de que Deus realiza tudo o que acontece com você e faz com que essas coisas cooperem para o bem. Não é isso que a palavra diz. Ela não diz que todas as coisas vêm de Deus. Ela diz que apenas que Deus pode fazer com que as coisas cooperem para o bem. Deus não preordenou que José se tornasse um escravo e depois um prisioneiro. Realmente creio que Deus incitou os irmãos a venderem José como escravo em vez de matá-lo. Entre as opções que eles tinham, essa era uma que cooperou para o bem deles, porque ela acabou perseverando todos os filhos de Jacó e o povo do Egito. José foi um instrumento de Deus para levar seus irmãos ao limite e ao arrependimento. Ele permaneceu fiel. Esse é um exemplo de como Deus pode fazer com que as coisas cooperem para o bem. E creio que era isso que José estava dizendo aos seus irmãos. O que eles haviam intentado para o mal, Deus fez com que cooperasse para o bem, porque José amava o Senhor e era chamado segundo o seu propósito. Muitas pessoas fizeram muitas coisas comigo com más intenções, mas porque eu amava Deus e estava agindo a partir daquilo que ele havia me chamado para fazer, ele fez com que essas coisas cooperassem para o bem. Posso olhar para as coisas ruins que me aconteceram e vejo que elas cooperam para o bem. Deus pode usar qualquer coisa que lhe aconteça e fazer com que ela coopere para o bem, mas você não pode culpar Deus por causar essas coisas. Você não deve simplesmente se submeter e abraçar seus problemas, porque essas coisas são enviadas para roubar, matar e destruir. João 10:10, você precisa resistir a elas. Tiago 4:7. É somente quando você resiste e aplica sua fé que essas coisas cooperam para o bem. Outro aprendizado importante da vida de José é como ele dependia de Deus para fazer seus sonhos se concretizarem. Ele não tomou as coisas nas próprias mãos, nem mesmo quando se tornou o governante do Egito, e poderia ter obrigado seus irmãos a se inclinarem diante dele. Essa dependência de Deus representa a verdadeira humildade e ela é rara. A falta de humildade e a obstinação provavelmente são o maior atalho de Satanás para entrar em nossas vidas. É por nos amar tanto que o Senhor não nos promoveu ao nível ao qual ele promoveu José. Ele sabe que não seremos capazes de lidar com os ataques que o diabo lançaria contra nós. José poderia ter resmungado e reclamado da situação. Ele poderia ter feito concessões com relação aos seus princípios morais e pecado contra Deus, quando tivesse a oportunidade. Ele poderia ter ficado amargo com seus irmãos e o castigado por meio da recusa em perdoar. Ele poderia ter simplesmente pensado: de que adianta? Ninguém sequer sabe onde estou. Nunca vou sair dessa prisão. Mas José não fez nenhuma dessas coisas. Ele se agarrou aos sonhos que Deus lhe deu e confiou que eles se cumpririam. José confiou em Deus e deixou que ele fizesse com que todas aquelas coisas cooperassem para o seu bem. Por se lembrar dos seus sonhos e confiar no Senhor, seu pai e seus irmãos foram beneficiados. O Egito foi beneficiado e Deus recebeu toda a glória. Amém. Concluímos a parte da leitura do livro, mas tem uma parte bastante importante que é: receba Jesus como seu Salvador. Decidir receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é a decisão mais importante que você pode tomar. A palavra de Deus promete: se com a tua boca confessares Jesus
como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, do verso 9 ao 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Por sua graça, Deus já fez tudo para conceder a salvação. Sua parte é simplesmente crer e receber. Ore em voz alta. Jesus, eu reconheço que pequei e preciso receber o que tu fizestes pelo perdão dos meus pecados. Confesso que tu és o meu Senhor e Salvador. Creio em meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pela fé na tua palavra, eu recebo a salvação agora. Obrigado por me salvar. No instante exato em que você entrega sua vida a Jesus Cristo, a verdade da sua palavra acontece instantaneamente no seu espírito. Agora que nasceu de novo, você é alguém completamente novo. Bem-vindo à sua nova vida. E aqui concluímos a leitura do livro Lições da Vida de José, uma jornada do sonho ao destino.